A Inglaterra é conhecida mundialmente como o país que foi responsável por inventar e criar o futebol. Bora conversar sobre a história do futebol? Esse que é o esporte mais tradicional do planeta, tem uma história até interessante. Será que foi a Inglaterra realmente a responsável por criar o futebol? Será que não tivemos outras expressões do futebol antes da Inglaterra? É sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Lembrando, se você não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e peço também o seu like nesse vídeo. Antes desse modelo britânico do futebol que nós conhecemos hoje, existiram expressões em outros lugares. A primeira expressão registrada do futebol foi na China, é mesmo, na China, por volta de 2000, 3000 antes de Cristo, os soldados chineses decapitavam a cabeça dos seus adversários e começava a chutar essas cabeças como se fossem bolas. Depois criaram algo semelhante a uma bola para continuar chutando e demonstrar essa sua insatisfação pelo adversário. No Japão, tivemos também algumas expressões mais ou menos semelhantes, mas lá era como se estivesse prestando uma reverência, uma homenagem um pouco mais religiosa. Tem estudiosos também que falam que tivemos expressão com os maias. Isso mesmo, com os maias. Os maias reuniam as tribos e disputavam entre tribos para ver quem atingisse aquele objeto no formato de uma bola em um círculo. O trem era tão pesado que o chefe que perdia aquela competição, ele podia pagar com a sua vida. No século X, aí já depois de Cristo, nós tivemos exército inglês chutando algo semelhante, como se fosse a cabeça de um exército ou de um adversário dinamarquês. Isso deu uma popularizada na Inglaterra e o rei Eduardo III chegou a banir essa prática porque ela chegou a ser considerada muito violenta. Depois disso, já com as ideias racionalistas, as ideias iluministas, no século XVIII e depois principalmente no início do século XIX, colégios britânicos começaram a criar regras para estimular a prática de educação física dos seus jovens. Isso começou a ganhar a popularidade entre as elites da Inglaterra e por volta de 1863 foi criada uma associação que criou as famosas 13 regras do futebol. Algo semelhante ao que nós encontramos hoje. A partir daí, e aí com a entrada da indústria, dos donos da indústria, tentando estimular a prática esportiva por seus trabalhadores, e aí já tem uma linha até interessante que fala que essa prática esse incentivo por parte dos donos das indústrias era para diminuir o ímpeto revolucionário dos trabalhadores. Mas o fato é que, ao entrar no mundo do futebol, esses industriários e estimular com que os seus operários praticassem o esporte popularizou entre as camadas mais humildes e trabalhadoras da Inglaterra, o que fez surgir os primeiros times. Os primeiros times são da Inglaterra e as regras do futebol são inglesas. É por isso que nós falamos que a Inglaterra foi responsável por criar o futebol. Na verdade, normatizou, né, o momento, esse século XIX, era o momento das ideias racionalistas, das ideias iluministas, e tudo tinha que ser organizado. Então, os ingleses organizaram por meio de regras o futebol, por isso que eles são considerados o pai ou os criadores do futebol. E as indústrias da Inglaterra, para estimular, aí já principalmente com as correntes que dizem que tentava estimular a prática esportiva para
diminuiu o ímpeto revolucionário de seus trabalhadores, acabou incentivando para que as camadas populares, trabalhadoras no caso, praticassem o esporte e hoje conhecemos o futebol, principalmente por causa dos ingleses. Sem eles, possivelmente não existiria essa paixão pelas regras iniciais e depois pelos industriais ou os donos das indústrias incentivar os seus trabalhadores.